Eureka no ar, você que está chegando agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo, professor Oswaldo. Como é que está, meu amigão? Como está? Tudo bem? 100%. Agora sim, corrigimos o GC, né? GC corrigido, agora dá para começar o programinha. Você que não entendeu, não se preocupe, é parte do cotidiano das atividades. Parte da mecânica. Parte da mecânica. Papo de hoje, hein? Redação. Anota aí, senta agora, sentadinha, dá uma olhadinha conosco, você tem redação, 2 bloquinhos falando sobre a produção de textos, professor Oswaldo. A redação para quem? Para o Exame Nacional do Ensino Médio. Meu amigo, estamos a menos de 3 meses da prova. Parece que foi ontem que as inscrições estavam postas. Nós estamos discutindo... As breves, né? Sobre o período curtíssimo as de breves inscrições. Muitos alunos ainda questionam, puxa, mas ela poderia ter um... Pois é. É um questionamento que fazemos ao INEP. Nobres colegas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira, por favor, para 2024, consertem esse equívoco. Senhorias, com todo respeito, é um erro termos apenas 12 dias para o período de inscrições. Os senhores podem dar mais tempo. É um grande traz prejuízo, erro, né? Não traz prejuízo, Oswaldo. Não, ao contrário. Só auxilia a grande quantidade de alunos que querem fazer a prova. É importante que se dê condições. Né? Foi o acesso. Feriado, ainda pegou o feriado. Sim. Quer dizer, atrapalhou, porque muitos fazem inscrição. E você não considera colégios. também a grande quantidade de pessoas que tentam o acesso, que trava, que não dá certo, que tem que tentar num outro momento de novo. E que tem Tudo problemas isso atrapalha. com a sua internet nas localidades mais distantes. Claro, que tem problemas com a sua internet. Se o Enem, a maior prova pública do país, é uma prova que deve ser inclusiva em todos os sentidos. Da forma como as coisas estão conjugadas, não é inclusiva. Ela se torna excludente, fora, não in, dentro. E não adianta, e é claro, o senhor ministro, o senhor ficou, eu diria, titubeante, porque o senhor propalou pelo seu Twitter, ministro Camilo Santana, que efetivamente o número tinha sido superior ao dos anos anteriores e tudo mais. Depois, quando o número veio à realidade, aqueles que pagaram, não os 4 milhões e 600 que fizeram a inscrição, mas os 3 milhões e 900 que confirmaram pagando, que as inscrições foram confirmadas, aí houve um silêncio. Por quê? Porque se percebeu que o número é pequeno. Exato. Então, que sirva de lição, porque o senhor, ministro, tem mais 3 anos de trabalho. Tem mais o ano de 3 anos e meio. O senhor tem mais 2023, esse é o desfecho, mais 2024 o novo Enem, 2025 o novo Enem, 2026 o novo Enem, que não vai mudar, né? O senhor mesmo já declarou. Então fica bem claro assim para nós, a nossa função... Que enquanto o ensino médio não mudasse, não muda. Muda mas também. O ministro declarou nessa semana que passou, isso. nessa semana que passou também, depoimentos do ministro deixando bem claro que o Enem 2024 não sofrerá mudança. Não sofrerá mudança, porém, vários estados, professor Oswaldo, simplesmente extirparam, esse é o termo, extirparam disciplinas. Retiraram todas as ciências humanas. Então, nenhuma aula de história no terceirão, nenhuma aula de geografia, nenhuma aula de filosofia, nenhuma aula de sociologia. Zero. E zero Isso aulas é um absurdo. Não, e Isso zero é um aula absurdo. de biologia e 0 aula de química. Ou seja, 6 disciplinas. Coloca de lado. E daí, como é que fica a preparação do nosso estudante? Da nossa estudante? Como é que fica a preparação? Vão procurar cursinhos particulares? Sim. Mas e os que não têm recurso para isso? E os que não têm recurso e não têm essa condição? Fiavam-se no exercício das aulas, das 6 aulas propaladas no período da manhã, das 30 aulas do ensino médio. Como é que vai ser? Essa é uma pergunta que os secretários de educação dos estados precisam responder. Porque os secretários, em sua maioria, pelo CONSED, no seu Conselho Nacional de Secretários, os secretários defendem a não revogação do novo ensino médio. Muito bem. Então, os senhores secretários, com o mesmo respeito, os senhores defendem a não revogação. Mas como é que fica o aluno de terceira série? Que essa é a nossa defesa, não é? Como é que fica o preparo desse aluno? Como é que ele vai fazer a prova do Enem nessa circunstância? Essa é a nossa defesa. Qualquer prova. Para ficar bem claro, nossa defesa é exatamente essa. Como fica o trabalho desse aluno? Como fica a performance desse aluno? O que ele pode fazer a partir daí se ele não terá instrumentalização na sua escola? Porque essa ficha, né, essa expressão, essa ficha cairá em fevereiro do ano que vem. Quando necessariamente aquele menino, aquela menina ingressar na terceira série e começarem as aulas, daqui a pouco, na primeira semana, escuta, mas cadê a aula de biologia? Mas eu quero fazer medicina, cadê a aula de biologia? Não tem. Onde está a aula de química? Eu quero fazer medicina, não tem. Mas escute, como é que fica?
E as ciências humanas? Como é que fica? Onde é que estão? Não tem nenhuma aula. Ah, mas tem mais aulas de língua portuguesa e matemática. O vestibular da sua universidade, ele se faz só de língua portuguesa e matemática? Não precisa responder, a resposta já está clara. Não. Avisaram as universidades que elas têm que abolir essas 6 disciplinas também? As universidades concordaram com a abolição dessas 6 disciplinas? A resposta, professor Oswaldo, é não. Não, claro que não. Como fica? Né? Então, são ponderações que estamos fazendo nesse período de agosto, para que fique bem clara a nossa preocupação. E nós vamos martelar sobre isso, teclar sobre isso dia após dia, até o desfecho desse ano, quiçá no ano que vem, de alguma forma, aqui sim, tentando ajudar os estudantes a um processo de preparação, professor Oswaldo. Sim, sem dúvida. E hoje nós estamos vivendo numa sociedade tão complicada, cheia de ódios, e as humanas são muito importantes para ajudar no entendimento da sociedade. Não, elas são perigosas. Né? Elas são perigosas porque fazem pensar. Elas têm esse defeito, professor Oswaldo. Imagine, fazem pensar. Se eu retirar 4 disciplinas que fazem pensar, uma delas que só orienta você no espaço, geografia, outra delas que discute a sociedade, para que discute a sociedade viva, outra delas que filosofa, por quê? Porque reflete. E a história que mostra absolutamente tudo o que aconteceu, inclusive para não repetir bobagens. Essas disciplinas são perigosas, que você... Não sei nem o que você está fazendo aqui nesse programa. Como chegamos no hoje em dia? O que eu estou fazendo aqui? Não sei. Porque não é possível. Né? A história que mostra o como chegamos hoje. Você, para entender o hoje, você tem que olhar para o passado. Mas aí tira na terceira série. E já teve na primeira e na segunda. Para quê? Para quê? Fica o registro preocupante. Senhores pais que estão conosco, nos acompanhando nessa emissora, prestem muita atenção ao que se está colocando, porque há prejuízo para o vosso filho, para a vossa filha. Há prejuízo. E esse prejuízo é de difícil resolução. Sabe aquela expressão errada? Correr atrás do prejuízo. Quem corre atrás do prejuízo é tonto. Você não corre atrás do prejuízo, você corre atrás da solução. Né? Exatamente. Tá? Não tem que correr atrás, tem a solução. Qual é a solução? Retomada das disciplinas, das 6 disciplinas nas cadeiras na terceira série. Como isso vai se dar? Vai se dar caneta, resolve, faz uma nova matriz. Nós temos sugestão de matriz, inclusive. Já propusemos. Podemos propor sugestão de matriz sempre, incluindo essas 6 disciplinas, junto com as demais. Não é também colocar as 6 e retirar. É simplesmente entender o seguinte: eu não preciso ter 2 aulas de educação física na terceira série. Educação física é essencial, sim, mas eu não preciso ter 2 aulas de educação física na terceira série. Eu não preciso ter 4 aulas, 5 aulas de língua portuguesa e 5 aulas de matemática. Eu posso ter 4 e 4, certo? Ou posso ter 3 e 3, e com isso eu já vou reincorporando uma em uma. Ah, mas uma aula só. Mas entre ter uma aula por semana e não ter absolutamente nada é uma grande coisa, né, Oswaldo? Você que é o colega da cátedra mesmo da história. O ideal é ter mais do que uma aula por semana, mas não tendo essa condição. Uma já é um apoio. Sim, o importante é ter. Sim. O importante é ter. Porque você tem, grosseiramente, num bimestre serão 8 aulas, certo? Num semestre serão 16 aulas, podendo ser 17 ou 18. E por quê? Porque tem meses com 5 semanas. Então, chegando lá na ponta, em vez de 0, você tem 30 e tantas aulas. Puxa, isso ajuda, não é, professor Oswaldo? Tremendamente, do que não ter nenhuma, né? Exatamente. Bom, fica o registro. Falando em redação, que é a nossa pauta de hoje, vamos dar uma olhadinha. Kleber, nosso diretor que está em sintonia. Olha para você, estamos levando a gente. Pode passar, meu amigão, pode. Isto, lá, para você pensar, no ano passado... Eu conheço aquele cara lá. Você estava ali. No ano passado, nós estivemos no Teatro Guaíra, 16 anos tentando Guaíra, né, Oswaldo? Isso. 16 anos de portas fechadas. É lindo, né? 16 anos. É lindo. Para quem está nos acompanhando agora pela TV, 16 anos nós levamos para ter esse momento, essa foto. Por quê? Porque diziam sempre para nós, não. Ah, vamos, não, por que não? Por que não? Vocês têm dinheiro? Daí dizíamos nós, não, então não. E o não vinha sempre. E né? olha que lindo, né? A quantidade Obrigado, enorme de Oswaldo, alunos, eu fico feliz né? pelo elogio. Eu estou falando dos alunos. Eu entendo. Estou falando dos alunos. A quantidade enorme de alunos, olha só. E todos eles estão ali para quê? Para aprender, para desenvolver conhecimento, para se preparar. E você nesse slide acompanha os programas de rádio também, FM 97.1 AM
630. Eureka no rádio, professor Oswaldo. Ou 97.1. Tá ali para você, isso aí, belezinha. Próximo slide, Super Kleber, por favor, manda para nós. Tá aí diariamente, além na TV, você nos encontra lá, professora Regina, nas entrevistas. Pode andar, por favor. De segunda a sexta, pode seguir, aí está. Qual é o sonho, Oswaldo? Qual é o sonho? Conta pra nós. O sonho é justamente chegar aí. Descreva a Esse cena. banho de lama, essa beleza da alegria de estar, de ter passado na prova do vestibular, de ter passado na prova do Enem, de estar lá se preparando para o seu curso universitário. Justamente. Essa é a grande alegria. E uma alegria, né, Marlos, que vamos falar. Há praticamente 19, 20 anos que a gente Isso aí. acompanha, a gente também está lá no banho de Beleza. lama. Próxima, Kleber, por favor, para nós, olha aí. Esse é o caso de Jéssica, né? Respeitosamente, transmito aqui esse abraço a você, Jéssica. Muito obrigado, né, pela cessão dessa imagem e pelo teu depoimento. Nessa foto que você viu, a Jéssica está com toda suja de lama, perfeito, mas está muito feliz, né? Eu sempre brinco nas escolas. Eu não sei como é que você está limpo ainda. Eu estou em dúvida. Tem algumas sujeirinhas ali no caminho, né? E aí o que Jéssica me dizia, né? É que muitas pessoas duvidavam dela. Colegas, inclusive alguns familiares, diziam assim, puxa, mas olha, não queriam ser delicados, mas diziam assim, você não quer tentar outro curso? Porque medicina, você é da rede pública, você não vai conseguir. É, o menosprezo, né? A resposta da Jéssica está ali. Agora a pergunta para você. O aluno da escola pública, assim como qualquer outro aluno, mas o aluno da escola pública, bem preparado, recebendo as disciplinas que tem que receber e estudando, ele também pode chegar a qualquer curso que ele queira. E pode passar. Em janeiro, você tem um banho de lama. Falando em janeiro e não no banho de lama, nós já temos que nos preparar para o desfecho dessa primeira parte do programa, esse primeiro bloco, Sim. né, professor Oswaldo? E já pensando no segundo bloco, aí sim você terá um encontro com a produção de textos, a organização de textos. E por que a história é importante, Oswaldo? Só para nós fecharmos esse bloco. Para contextualizar aquilo que nós vamos discutir. A temática, né, Miguel? A temática. Você sempre tem que ter uma contextualização. Aquilo que vai te localizar temporalmente em relação ao fator que vai ser discutido. Ah, mas nós estamos falando do presente, mas o presente também é objeto de história, é objeto de estudo da história. Tanto que nós temos uma disciplina, eu inclusive sou professor dessa disciplina, que é a história do tempo presente. Justo. E não só fazendo uma analogia simplista, é só pensar na história como um carro também, né? O que o carro precisa ter? Equipamento obrigatório, retrovisor. Você tem que olhar para trás. Sim, senão você terá problemas. Falando em problemas, o Kleber vai nos puxar a orelha. Temos que fechar o bloco. Fechemos então. Fechamos o bloco. Fica com o intervalo culturalíssimo. Já voltamos para o segundo bloco do Eureka de hoje. Imperdível. Volte logo. Intervalo rapidinho e Eureka volta. Volta, professor Oswaldo. Volta. Vamos trabalhar, meu amigo. Vamos direto para a redação agora? Vamos direto para a redação. Aí, Kleber, vamos lá. Manda para nós as imagens, solta as imagens. Então, olha só, detalhe importante. 56% das vagas na UFPR ocupadas por alunos da rede pública, professor Oswaldo. 56%. Olha só. 56%. Vamos Olha postar só. contigo, amigão. Valendo. São quase 60%. Valendo, meu amigo, um almoço. Que no ano que vem o índice será de 60%. Tá, fechou. Fechou. Você 60%. paga para mim um almoço, Sem então, dúvida. se for 60%. 60%. Não, então, eu tá. não, você paga. Não, você paga. Não, você paga. Não, você só disse que valia 60%. Você só disse que valia o almoço. Tá. Você não disse que lado. Tá. Os nossos 60%. Os nossos telespectadores estão de prova. Você só falou que valia o almoço. 60%. Vamos adiante, Kleber, por favor. Roda para nós ali. Manda ver, segue lá, amigão, por favor. Isso. Essa é a folhinha de redação, professor Oswaldo. Essa é a folha de redação padrão. Você sabe que nesse périplo de visitas aos colégios, né? E lá vamos nós agora chegando perto de 130 colégios visitados, eu mostro sempre essa folha de redação. E essa folha, amigão, ela é o padrão a ser cobrado. Então nós temos ali o quê? 4 parágrafos. E as temáticas. Uma das temáticas, justamente está posta ali para nós. Então, qual é o grande passo, né, Oswaldo? O primeiro passo para uma boa redação Enem.
O primeiro passo é a letra legível, meu amigo. Sem dúvida, né? Você, quando faz as correções de trabalho, Meu Deus. seja na educação básica, Olha que ou eu na sou faculdade, historiador, ou na mas faculdade, hieroglife é brabo. Viu? você ainda tem dificuldades, não tem? Oh, meu Deus do céu. Por quê? Porque aí o aluno vem, alguns vezes, não, mas eu entendo a minha letra. Tá, e você corrige alguma redação para alguma banca Tem examinadora? um aluno na universidade que outro dia veio dizer para mim, mas professor, esse é o meu P. Aham. Aí eu disse para ele é teu? É teu. Então guarda, leva para você em casa e Isso. mantém em casa. Usa Guarda. em casa. Aliás, Aqui usa o nosso. Me permite, você poderia Entendeu? ser mais criativo. Esse é P de presente, leve pra você, menininho. Leve pra você esse P de presente. Sabe? É teu, guarda em casa. Isso. Entendeu? porque Aqui usa o nosso. senão não funciona, né, meu amigo? É, não, funciona. é brabo, né? Então, primeiro passo para você que está nos acompanhando agora. Preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Olha, no capricho, letra legível. Letra legível. E não falei em letra bonita. Percebeu isso? Eu falei em letra legível. Quantos parágrafos? Aí vem outra questão. Além disso, título. Título, você que está nos acompanhando agora sabe Ah, que mas eu título é- posso pular uma linha, né? Não deve. Não deve, não deve. É Eu enfeite. não posso pular uma linha? Não, é enfeite. Não. Vai enfeitar teu quarto. Vai enfeitar teu quarto. Mas a cada parágrafo, se eu pular uma linha. Não, aí fica ótimo. Aí fica ótimo também você não entregar a redação, levantar e sair. Porque o zero já está garantido. Já está garantido. É, e a eliminação vem em decorrência dele. O zero garantido, a eliminação, então vai embora, acabou. Então, é exatamente isso que nos incomoda. É você, estudante, saber que a redação é eliminatória. As outras 4 áreas, as 180 questões, o professor Oswaldo sabe muito bem em ciências humanas, elas são somatórias, Sim. classificatórias pelo índice de correções. Tem uma nota, mas elas não são eliminatórias, porque ninguém zera e ninguém tira 1000, não, Oswaldo. Exato. Agora, a redação, em compensação, ela Sem elimina. ela nada feito, exatamente. Ela elimina. Então, por isso, não se pode zerar. Claro também que algumas instituições de ensino superior aceitam as redações, instituições particulares, aceitam redações do Enem com nota 320, 400, 440, mas cá para nós, eu fico me perguntando o grau de compreensão desse estudante com essa nota tão baixa. Será que ele conseguirá acompanhar a faculdade mesmo? Veja, eu não estou presumindo que não. Não, e é importante. Mas é importante. É importante. Veja, eu dou aula na universidade. E é muito complicado quando um aluno chega na universidade e ele não tem a capacidade de escrita. Sim. Porque ele vai ter que desenvolver trabalhos escritos, ele vai ter que desenvolver um TCC, ele vai ter que fazer artigo, uma série de coisas. Como é que ele vai fazer se ele não tem o domínio da escrita? E aí, ele sente muito o curso. Às vezes, alguns chegam até a desistir porque não aguentam o ritmo do curso na escrita. Quando o professor Oswaldo cita domínio de escrita, ele está falando não só na legibilidade, mas ele está falando na concatenação de ideias. Exato. É um indivíduo que organiza um período, que organiza uma frase, que organiza um parágrafo. É sobre isso que está falando. Exatamente. E aí alguém vai dizer assim, mas aí eu faço recorte e colagem. É o que nós vemos. Infelizmente, o plágio, ele é comum e não deveria ser, né? Porque o plágio é uma distorção. Exato. Mas ele existe. E aí você identifica, mas você transcreveu. Literalmente, você transcreveu, colocou para lá, não serve. Então, muito cuidado com isso, porque a escrita é necessária. Então, o primeiro passo ali para a folhinha de redação é o quê? Primeiro passo para nós, letra legível. O segundo passo é o título. Lá na primeira linha, título não é o tema. Título não é o tema. Título é o que você retira do teu texto. Com 3, 4 ou 5 palavrinhas, vai colocar na primeira linha. Depois disso, o que é mais importante. Próximo slide, Kleber, por favor, para nós, os 4 parágrafos. Aí está, Oswaldo, e é nesse momento, ali no recheio, no sanduíche que nós chamamos, que o indivíduo pode usar e abusar da argumentação. Fatos históricos podem ser colocados ali, que corroboram com o texto. Então eu tenho 4 parágrafos, 5 a 8 linhas por parágrafo, 5 a 8 linhas por parágrafo, e necessariamente quando eu coloco essa temática, que há a exposição da situação problema dada, eu preciso de uma tese, que é, a bem da verdade, a opinião do indivíduo sobre o tema. Às vezes um conselho que a gente dá é que, se for possível, dê uma olhada na prova de humanas antes de ir para a redação. Porque muitas vezes você pode encontrar algum argumento para a tua própria redação que ajudará na prova de humanas ali. Você pode encontrar algum argumento, algum dado, dados podem ser utilizados, né? algum dado ali, mesmo do IBGE, por exemplo, às vezes você pega alguma coisa. O que só não se pode fazer é justamente buscar a cópia dos textos de apoio.
Porque alguns fazem isso, né, Oswaldo? O que alguns fazem? Eles buscam a cópia do texto de apoio e transcrevem. Mas, Marlos, eu Qual a posso orientação mudá-los? Não, aí está. Qual é a orientação da banca examinadora? Qualquer transcrição, por menor que seja, de uma linha, de várias palavras, ela imediatamente deve ser retirada. Ou seja, ela não conta, como se você não tivesse escrito aquilo. Então, se o indivíduo fez, hipoteticamente, 22 linhas, mas ele copiou 12, significa que ele só fez 10. Então, ele só terá correção sobre essas 10. Sobre essas 10. Não sobre as 22. Por quê? Porque 12 delas foram eliminadas. E, aliás, quando o corretor, para que você saiba, quando o corretor inicia o processo, Oswaldo, a primeira coisa que ele faz, a contagem de linhas, há um item que ele tem que preencher, né? 22, 28, e depois, em seguida, na primeira leitura, se a cópia do texto de apoio. Havendo, essa redação passa a ser já não tão bem vista assim. Então, detalhes importantes. Quer dizer, são aspectos bem técnicos que ainda não entraram na tua escrita propriamente dita. Não. Mas é a estrutura. Sim, estrutura, exatamente. Então, e o terceiro, ali você tem no slide para nós, o argumento, a argumentação. Aos argumentos, a argumentação na verdade, aquele recheio que todos nós requeremos. É nesse recheio que o indivíduo mostra que ele sabe o que é uma dissertação argumentativa. Emitir opinião com propriedade. E depois ele resolve o problema. Situação-problema. O que nós esperamos nesse ano? Por enquanto, nós temos 4 temáticas relevantes para você comentar, meu amigo. A primeira é o etarismo, ou seja, preconceito em relação às pessoas mais velhas. Na sociedade, isso sempre existiu, mas, infelizmente, agora parece que ela se torna ainda mais efetiva com aquela máxima, coisa de velho. Exatamente, e é um assunto que claramente pode aparecer, né? E é um problema hoje que nós temos na sociedade. As pessoas mais velhas não estão sendo aproveitadas e nem respeitadas na sua experiência. Sim. Né? Há um desrespeito em relação à experiência obtida, em relação à pessoa mais velha, se ela pode, às vezes, acompanhar certas... E vamos e venhamos, né? Hoje, o que nós consideraríamos uma pessoa velha aos 50, 60 anos, há alguns anos atrás, não é a mesma coisa de hoje em dia, né? Então, tudo isso tem que ser repensado. E aí vem um bom tema para a redação. Quer dizer, o etarismo é um tema essencial. E nessa mesma situação, conhecer o ECA, conhecer o Estatuto da Juventude, conhecer o Estatuto do Idoso. Quando eu digo isso, por quê? Porque são 3 estatutos que regem as faixas etárias. O indivíduo infantil e que segue até os 17 anos e 11 meses, ele é regido pelo ECA. Então, o ECA cuida. Há várias parametrizações. Dos 18 aos 29 é o Estatuto da Juventude, professor Oswaldo. Dos 29, dos 30, melhor dizendo, até os 59, não tem nada. É um vazio na sociedade. E aí entra o do idoso depois. E o do idoso dos 60 anos. Então, se o tema é etarismo, o que eu preciso conhecer? O Estatuto do Idoso. Então, ter noção. Exatamente. Não significa decorá-lo, não é isso que nós estamos dizendo, mas saber da sua existência e a sua serventia. Isto é, você tem que ler. Não é estudar o estatuto, seja ele qual for, mas é ler, conhecê-lo. Saber da existência, Saber da existência. Outro ponto relevante na temática redacional é justamente o racismo. Infelizmente, tantos episódios de racismo no Brasil. E eu acredito muito nesse tema, tá? Porque hoje é um grande problema que nós temos na sociedade, né? E eu diria o preconceito de maneira geral. Hoje crescem preconceitos das mais diferentes formas, né? Você tem o preconceito racial, você tem o preconceito de sexualidade, você tem o preconceito religioso, você tem o preconceito de nacionalidade, você tem o preconceito de posições políticas diferentes, os mais diferentes preconceitos. E aí entra uma questão muito importante, que é o multiculturalismo e o entendimento da alteridade, a percepção do outro como apenas diferente de você, e nem melhor ou pior, apenas diferente. Então, 2 temáticas. Terceira temática relevante para nós, a violência nas escolas. O processo educacional, infelizmente, ele é afetado. Nesse ano nós temos várias discussões. A educação integral, como uma das soluções, não há solução. Veja o artigo aqui
definido não serve, não é a solução. Educação integral não é a solução, é uma das soluções, o artigo indefinido, Exatamente. uma delas. Dentro desse bojo da educação integral, nós temos a merenda escolar. Há pouco tempo, o ano passado, 2022, a estimativa dada era de que o governo federal gastava 0,36 centavos por dia por estudante. 36 centavos. Como é que eu alimento uma criança É um com absurdo, 36 né? centavos? É um absurdo. É o fim. É. Como você pode considerar isso um valor plausível? Só para refletir. É maior agora, em 2023, felizmente. Quiçá, em 2024 também ele será maior. Violência nas escolas, por quê? Casos emblemáticos para você, estudante. Saber o que aconteceu em Blumenau. Ou seja, o caso Blumenau. Estar a par disso. O caso Cambé. Cambé, Paraná. Blumenau, Santa Catarina. Saber desses dois casos para discutir a violência nas escolas. Não só olhar para os Estados Unidos, parametrização. Não, nós estamos com um problema aqui. No Brasil. Nós estamos com um problema aqui. Junto com isso, correlatamente ao bullying. Correlatamente E ao aí, bullying. Marlos, eu coloco toda a questão da segregação e do preconceito. Sim. Está envolvido nesse processo. Justamente. Por quê? Porque há muitas queixas de que o gerador de tudo isso é o bullying. Sim. Ou o cyberbullying. E a não aceitação do outro. As pessoas acabam fazendo o quê? Elas priorizam a crítica e a violência, com essa máxima que existe hoje do cancelamento. Então, você fez alguma coisa que desagradou, começa uma campanha para cancelar você. Isso é uma bobagem, É bobagem gigantesca. Por quê? Cancelado. Cancelado continua vivo, continua levando a sua vida, cancelado. É como se a essência dessa pessoa fosse artificial. A exclusão de novo. Justamente. A exclusão de novo. E aí a quarta de temática, que é a inteligência artificial no mercado de trabalho. Em que a inteligência artificial pode contribuir ou pode, de alguma forma, deteriorar algumas profissões. E aí é importante que a gente perceba que a inteligência artificial, ela não é vilã. Ela dependerá sempre de quem vai usá-la. Como usá-la, né? E Como quem usar, vai necessariamente. usar? Como usar. Exatamente. Então, pontinhos para relevar. Bom, nós temos que fechar o programa, né, professor Oswaldo? Exatamente. Mas fica assim esse registro daquilo que nós construímos nesse primeiro passo sobre a produção de textos. Obrigado, professor Oswaldo. Eu que agradeço, meu amigo. Sintonia boa. Até o próximo programa, não perca.